Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico, que hoje vai mostrar as ações que estão sendo tomadas pelo sistema OAB diante dessa que é a maior tragédia climática já enfrentada pelo Rio Grande do Sul. A OAB Gaúcha também foi atingida pelas enchentes, o seu prédio ficou ilhado. Por isso, a entidade montou uma sede provisória aqui na Faculdade de Direito da URGS, onde também foi criado um gabinete de crise. E a equipe está dando um exemplo de trabalho e cidadania. A gente mostra para vocês. Começamos conversando com o Dr. Leonardo Lamar, que é presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Doutor, um momento difícil que o Rio Grande do Sul está vivendo, a OAB veio aqui para uma sede provisória, mas na medida do possível tem tentado contribuir com a sociedade gaúcha, com a categoria. Quais são as principais medidas que estão sendo tomadas para auxiliar quem mais precisa? Boa noite. Boa noite, uma alegria falar novamente com os telespectadores do Momento Jurídico, em que pese esse momento dificílimo que estamos vivendo, né? E a Ordem, com todas as dificuldades, porque foi também atingida, está contribuindo muito. Nós estamos fazendo uma defesa firme, vigorosa, ativa das advogadas, dos advogados e da cidadania gaúcha. E eu quero iniciar essa minha manifestação aqui no programa Momento Jurídico agradecendo ao sistema OAB, uma obra verdadeiramente coletiva, um trabalho das nossas diretorias integrado da Ordem e da Caixa, da ESA, dos nossos presidentes e membros de comissões, dos nossas conselheiras e conselheiros e dos nossos presidentes de subseções. O meu agradecimento a todos que estão trabalhando de forma voluntária, dedicada, para que nós possamos estar fazendo tanto pelas advogadas e advogados e pela cidadania nesse momento. Eu tenho dito, o sistema de justiça gaúcho está embaixo d'água. A sede da OAB foi atingida, os 6 tribunais tiveram suas sedes atingidas, o Justiça do Trabalho, TRF, Tribunal de Contas, Militar e Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública. Todos os prédios do sistema de justiça gaúcho atingidos pelas águas. Mas nós não deixamos de atender uma demanda da advocacia gaúcha. Viramos a madrugada da segunda-feira retrasada, saindo do nosso prédio sede da Washington Luiz e vindo para cá. Estabelecemos uma sede provisória aqui, chegamos aqui, Dalva, sem luz, sem água e sem internet. O primeiro dia de trabalho aqui na sede da URGS foi aqui no estacionamento, embaixo da árvore. Nós colocamos as mesas ali e começamos a trabalhar com a internet que nós tínhamos. E aí no final da tarde de terça-feira, conseguimos um gerador a diesel para gerar eletricidade, uma antena Starlink, e com aproximadamente 15 funcionários, mais os nossos motoristas, nós começamos a operar a Ordem Gaúcha daqui, nestas condições. E mesmo assim, não deixamos de atender nenhuma demanda. Conseguimos uma mobilização nacional num ofício assinado por mim, pelo presidente Beto Simonetti e pelos 26 presidentes estaduais, para o ministro Barroso, presidente do Supremo, e para o ministro Salomão, corregedor nacional de justiça, onde nós conseguimos, de forma inédita, isso nunca tinha acontecido, a suspensão dos prazos para a advocacia gaúcha em todo o Brasil. Porque hoje a advocacia está globalizada, então colegas que foram atingidos em Porto Alegre, em Canoas, em Lajeado, em Estrela, em Montenegro, eles têm processos não só em outras comarcas do estado, mas também em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em outros estados e nos tribunais superiores. Então conseguimos esta mobilização nacional inédita, suspendendo todos os prazos no Brasil
para a advocacia gaúcha. Aquela era a medida inicial que deveria ser feita. E, ao mesmo tempo, numa ação cidadã sensacional, acolhemos 60 pessoas no Galpão Leopoldo Racier, moradores da Vila Farrapos e do Humaitá, que foram por nós acolhidos naquele primeiro sábado e, infelizmente, na segunda pela manhã, e eu estive junto com os nossos colegas voluntários lá, tivemos que desmobilizar o Galpão Leopoldo Racier porque a água nos atingiu lá. Nem os abrigos seguros, né? A água foi subindo muito rapidamente. Exatamente. E neste dia, na segunda, eu saio do Galpão Leopoldo Racier, vou para a sede da Washington Luiz, e lá já tinha a notícia de que nós teríamos que desmobilizar a sede, porque a água chegaria também ao Washington Luiz. Então, tivemos essa ação cidadã no início, trabalhamos com a ideia, com esta mobilização nacional que suspendeu todos os prazos, e imediatamente passamos a fazer reuniões com os tribunais para priorização na liberação dos alvarás, e conseguimos prioridade nos 3 tribunais, mesmo com dificuldades, porque o TRF e o TRT estavam com seus sistemas, respectivamente o EPROC na federal e o PJE na trabalhista, fora do ar. Então a forma com que nós conseguimos priorizar a expedição de alvarás era por e-mail remetido para a vara. Claro que dificultava muito o processo todo, mas houve essa priorização. Também é importante destacar que fizemos alguns movimentos nacionais relevantes. Pedimos ao CJF, ao Conselho da Justiça Federal, a priorização no pagamento dos alvarás e a antecipação de pagamento dos alvarás, não, dos precatórios federais de 2025 para 2024. Esse foi um movimento lá no início que nós fizemos e eu tenho mantido contato permanente tanto com o presidente Beto Simonetti quanto com o Conselho da Justiça Federal e com o TRF4, porque nós estamos avançando para conseguirmos a antecipação do pagamento dos precatórios federais de 2025 para 2024. Conseguimos também, agora mais recentemente, trabalhando já com a reabertura dos foros que não foram atingidos. É importante nós retomarmos também as atividades dos foros não atingidos. Temos várias reuniões essa semana com os tribunais tratando disso. Já fizemos reuniões com a Procuradoria-Geral do Estado para tratar do pagamento dos dativos e também dos precatórios estaduais. Então são inúmeras as frentes que a Ordem Gaúcha tem atuado, seja, como afirmei, em defesa da advocacia, seja em defesa da cidadania. E nas ações em defesa da cidadania eu preciso destacar o tema da dívida, que é uma pauta histórica nossa, desde 2012, quando o presidente Cláudio Lamaque, à época, ingressa com a ação da OAB Gaúcha no Supremo, questionando a dívida do Rio Grande do Sul para com a União Federal. No meu primeiro ano de gestão, a nossa gestão em 2022 faz uma audiência pública grandiosa sobre este tema, cobrando naquela época do governo federal, então o presidente era o presidente Jair Bolsonaro, a ordem cobrou naquele momento o pagamento, a extinção da dívida, né? Até aproveitar porque você esclareça melhor por que na avaliação da OAB essa dívida já deveria estar quitada. Porque nós temos argumentos jurídicos, técnicos e contábeis na ação que apontam neste sentido, que a dívida está quitada ou substancialmente já paga. Por que a gente tem um montante, então, ainda em torno de 100 bilhões, se não me falha a memória? 100 bilhões é o valor que a União exige do Estado. Na nossa avaliação, esse valor é totalmente irreal e não é devido. E isso nós temos já uma perícia dentro dos autos dessa ação, realizada por determinação do Supremo Tribunal Federal e inclusive um estudo do Tribunal de Contas da União que aponta o excesso na cobrança. Então, Juros. De juros, exato. Nós impugnamos os critérios de atualização deste débito. E a perícia afirma que na atualização do débito existem sim aqueles critérios de atualização, tabela price, anatocismo, entre outros. O que não temos ainda é uma declaração do Supremo de que esses índices são ilegais. Mas nós sustentamos na petição inicial e continuamos sustentando que estes índices de correção, que levaram a dívida até 100 bilhões, não podem ser executados entre Estados-membros por ferimento ao Pacto Federativo. Por isso, fizemos este movimento agora, que não tem nada de movimento político, nosso movimento é técnico. Técnico e conclamando a sociedade gaúcha, eu não consigo acreditar que algum gaúcho seja contra este movimento. Porque ele é um movimento que vai repercutir para no mínimo 3 gerações.
de gaúchos se nós conseguirmos a extinção da dívida. Por enquanto, o Estado conseguiu somente a suspensão temporária, né, dos pagamentos devidos da dívida para que o Estado tenha aí um fôlego extra para se recuperar dessa catástrofe climática. Mas como foi recebida essa possibilidade de extinção da dívida? Vocês, a OAB, se manifestou através de uma ação civil obrigatória, né, no Supremo Tribunal Federal, e o senhor também entregou pessoalmente ao presidente Lula uma petição da Ordem Gaúcha para que a União extinga essa dívida. Qual foi a resposta, né, ou pelo menos essa recepção inicial do presidente da República? Nós peticionamos nos autos da ação, pedindo que o relator, o ministro Luiz Fux, intimasse a União Federal, o que ele já fez, ele determinou a intimação da União para que se manifeste. E, paralelamente a isso, eu estive, juntamente com a comitiva do governo federal, em São Leopoldo, na quarta-feira da semana passada. Lá falei com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o ministro Fernando Haddad, ele foi muito reticente em relação ao nosso pedido, usando uma série de argumentos técnicos no sentido de que não seria possível atender este pleito da ordem. E aí depois eu falei com o presidente da República, entreguei a ele a petição e pedi que ele destacasse equipes do Ministério da Fazenda e da Advocacia Geral da União para que olhassem essa situação. E ele me disse que isso seria feito, que nós teríamos um retorno. Então, estamos em contato agora com o governo federal e também com a Advocacia Geral da União para tentarmos convencê-los não só dos nossos argumentos técnicos e jurídicos, mas de que um momento político é absolutamente apropriado. Não vai se abrir nenhum precedente se a União Federal fizer esse gesto para o Rio Grande do Sul, porque é o único estado da federação que sofreu e que está sofrendo a maior catástrofe climática da história do Brasil. E só 2 estados da federação têm ações questionando, nós e o Rio de Janeiro. Portanto, não há aí uma questão de precedente. Só nós e o Rio de Janeiro temos ação e só nós, o Rio Grande do Sul, está sofrendo o que estamos sofrendo. E vale lembrar que muitos estados têm dívidas hoje, então provavelmente a União tem esse temor de que gerasse um efeito em cascata, né? Mas não gera esse precedente, na medida em que os outros estados não têm ações questionando, como nós temos, e não tem a catástrofe climática. Se o governo federal fizer este movimento, estará corrigindo uma injustiça histórica, porque esta dívida, volto a frisar, posição histórica da ordem, na nossa avaliação, já está quitada. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre as ações voltadas para a cidadania, porque a OAB do Rio Grande do Sul implantou, inclusive, um programa de acolhimento efetivo para a advocacia que foi duramente atingida pelas enchentes. O que ele prevê esse pacote de ações? Eu destacaria um programa muito importante e robusto que nós conseguimos, mesmo em meio a esse caos todo, construir em praticamente uma semana. Construímos um programa de acolhimento que prevê o pagamento de auxílio financeiro para advogadas e advogados diretamente atingidos, um token gratuito durante 1 ano, um certificado digital na nuvem gratuito, telemedicina e telepsicologia gratuitas disponibilizadas pela Caixa de Assistência. O presidente Pedro Alfonsin e a diretoria da Caixa disponibilizaram como uma contrapartida também da Caixa de Assistência a telemedicina e a telepsicologia gratuita, e o nosso telefone de acolhimento, que nós colocamos no ar no início desse processo todo, este telefone de acolhimento, e eu posso dizer, porque eu acompanhei diretamente todas as demandas que chegaram, e é impressionante, nós atendemos demandas desde levar água a uma advogada ou um advogado que estavam ilhados na zona norte de Porto Alegre, porque não podiam sair da sua casa, até tratar de demandas de reuniões como ocorreram. Tive reuniões com o presidente do Supremo, o ministro Barroso, tive reuniões com o Corregedor Nacional da Justiça, ministro Salomão. Então, desde nós entregarmos água a um colega, até atendermos demandas da advocacia que precisavam dessa interface nossa com o Supremo Tribunal Federal e com o Conselho Nacional de Justiça. Então, neste telefone de acolhimento, todas as demandas eram recebidas, nenhuma deixou de ser atendida. E muitos colegas precisavam deste auxílio imediato, desse auxílio extraordinário imediato que nós disponibilizamos dentro do programa de acolhimento. Então, um programa muito importante, e agora nós estamos estudando como é que nós podemos continuar a auxiliar as advogadas e advogados que foram atingidos, que perderam seus escritórios ou as suas casas. E sempre lembrando que, além de ajudar a categoria, né, que é a missão, claro, da OAB,
A Ordem também ajuda toda a sociedade aqui na sede provisória da OAB Gaúcha, que foi criada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito. Tem muitas doações, virou um centro de distribuição praticamente, então aproveitar para fazer um convite para quem puder contribuir, o que vocês estão recebendo, por favor. Exato, aqui nessa mesma estrutura onde nós temos funcionando a nossa área administrativa, o gabinete da presidência, nós estamos recebendo doações, roupas, alimentos, água, material de higiene, material de limpeza. E esses donativos são destinados para a advocacia, que nos procura, que nos demanda pelo telefone de acolhimento, e também para a sociedade como um todo, que nos pede. Nós temos ajudado em abrigos, já que o nosso abrigo teve que ser desmobilizado, né? Aquelas 60 pessoas que nós acolhemos por a água ter atingido o galpão Leopoldo Hacian, nós acabamos desmobilizando, mas continuamos aqui também dando a nossa contribuição para a cidadania, para aqueles colegas que mais precisam. Eu estive em 5 subseções muito atingidas no sábado retrasado. Saí cedo de Porto Alegre, fui a Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Montenegro e terminei à noite, já tarde da noite, em Guaíba. E lá nós levamos as vans carregadas de donativos também para os nossos colegas, advogadas, advogados e para a cidadania dessas cidades. Aproveitar até para perguntar como é que está a situação no interior. Teve muita subseção diretamente atingida, que chegou a ser alagada, perder equipamentos ou poucas? Muitas, muitas, muitas. Tivemos as sedes não tantas, né? Os colegas muito atingidos nas subseções. As nossas sedes diretamente atingidas, mais atingidas foi São Sebastião do Caí, Estrela foi muito atingida, a sede de Porto Alegre, evidentemente aqui a nossa sede também foi atingida. Então, em termos de estruturas de prédios da Ordem, não foi tão grande o número de locais atingidos, mas a advocacia dessas regiões e dessas subseções que visitei, assim como do Vale do Taquari, muito duramente atingidos, escritórios e casas. Do Taquari, mais uma vez, terceira enchente, né, em cerca de 8 meses, região que está sofrendo bastante também. Doutor Leonardo, um recado final para o povo do Rio Grande do Sul e também para os colegas da advocacia? Meu recado final é que nós estamos, sim, vivendo um momento de muita dificuldade, quem sabe o nosso momento mais desafiador de toda a história do Rio Grande do Sul, tirando as guerras que já ocorreram nesse estado, mas a Ordem está forte e está ao lado das advogadas e advogados. Ninguém está sozinho. Nós vamos acolher todas as advogadas e advogados que nos demandarem, que precisarem do nosso apoio, do nosso auxílio, da força institucional da Ordem, do nosso carinho. Nós vamos reconstruir a carreira desses colegas, ajudando eles com todas as nossas atividades da Ordem, da Caixa, da Escola Superior de Advocacia. E tenho certeza que a advocacia gaúcha, que é muito forte, muito resiliente, sairá desse processo todo mais forte, assim como a OAB do Rio Grande do Sul. Então, seguiremos aqui trabalhando de forma muito dedicada para auxiliar esses colegas e também cumprindo o nosso compromisso e a nossa missão com a sociedade gaúcha nessas ações, tanto das doações de acolhimento e de entrega de donativos, como o tema da dívida, que estamos liderando, e também, recentemente, estamos buscando recursos no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Esse foi um movimento que nós fizemos na última semana. Este fundo tem 500 milhões de reais depositados, R$500 bilhão, e nós estamos, portanto, a partir desse movimento, juntamente com o Conselho Federal, pedindo a utilização desses recursos. Então, esse é o trabalho da Ordem, tanto em defesa da advocacia como em defesa da cidadania, e assim continuaremos firmes fazendo. Muito obrigada pela entrevista, parabéns por esse belo trabalho, né? Esses gestos de cidadania, solidariedade com quem tem sido mais duramente atingido pelas enchentes. Obrigada e sucesso com essas iniciativas. Eu que agradeço, meu respeito e meu carinho a todas as advogadas e advogados gaúchos.